Olá, eu sou o professor Amâncio e nesse vídeo eu quero te contar sobre 3 empresas que eu tive e que eu falhei miseravelmente, às vezes por muito, às vezes por pouco, mas eu quero te contar essas histórias no intuito de que você aprenda quais foram os meus erros, o que eu faria diferente ou o que eu mudei ao longo do tempo, de maneira que você possa aprender com os meus erros, porque eu realmente acredito que pessoas inteligentes aprendem com o erro dos outros e eu espero que essas histórias sejam valiosas para você. Sem enrolação, vamos direto à história. Peço somente que você considere me seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, às vezes deixar uma curtida para fortalecer, porque algum desses negócios vai te trazer pelo menos uma risada, porque são histórias interessantes. Acho que o bom começo é mencionar negócios muito pequenos que eu tive antes dessas empresas, que nunca tiveram um CNPJ. Desde quando eu tinha lá os meus 13, 14 anos, eu sempre tive o hábito de ser muito roleiro. Eu comprava, vendia coisa, relógio, fone de ouvido, iPod. Eu comprava muito iPod Xing Ling da China, tipo, eu vendia, sei lá, 20, 30 no mês. Na época isso movimentava 500, 600 reais, sendo que pra mim isso era uma fortuna quando eu tinha 14 anos. Isso já faz 13 anos, então imagina que 500, 600 reais naquela época era um valor significativo. Eu tirava meus 200, 300 de lucro e basicamente isso não era pra eu ter que bancar a minha vida, né? Eu usava isso pra ter um tênisinho melhor, que às vezes meu pai não queria me dar, uma roupinha mais maneira, uma camiseta de marca, coisas que eu simplesmente não tinha acesso, então eu acabava fazendo minha própria correria, de maneira que eu conseguisse comprar aquilo que eu queria, melhorar uma peça no meu skate, esse tipo de coisa. O tempo passou, eu entrei na faculdade, fiz ciências contábeis e ao longo da graduação eu já tentei montar alguns negócios. O primeiro deles foi relacionado ao próprio empreendedorismo na educação, né? Assim como hoje em dia eu tenho aqui o canal no YouTube, eu dou aulas particulares, hoje em dia eu já sou formado, pós-graduado e afins, hoje em dia pra mim é fácil ter autoridade, conseguir aluno, e eu já consigo comprar um valor bastante justo pela minha hora, mas naquela época isso era bem diferente. E o que eu tive de ideia? Tinha recém começado ali por 2015 a onda dos cursos online, tinha gente estourando, tinha gente vendendo, e as pessoas começaram a lançar curso pra qualquer coisa. Curso de finanças, curso de marketing, curso de negócios, curso de empreendedorismo. Naquela época tava a moda das startups, então como montar uma startup, como fazer um pitch para uma startup, como analisar o potencial de uma startup, como modelar um novo negócio, tudo isso tava super em alta. Vale do Silício, tudo gourmetizado. Era uma época de ouro, assim, 2015 para esse tipo de coisa. E o que eu tive de ideia? Eu antecipei, entre aspas, o conceito das soft skills, que virou moda mais forte popularmente depois. E nessa época eu falei, cara, e se eu montasse uma empresa que vendesse cursos não voltados para hard skills, tipo Excel, inglês, esse tipo de coisa, mas para soft skills, tipo negociação, realmente que a pessoa desenvolvesse essa visão mais analítica, entendesse aquelas entrelinhas que normalmente as pessoas não ensinam, comunicação, como montar realmente um discurso, como arquitetar ideias, como argumentar, como dar um lastro de autoridade para alguma coisa que você quer convencer outra pessoa. E eu comecei a querer montar cursos e vender cursos sobre isso. O primeiro negócio que eu falhei miseravelmente foi a minha escola de habilidades chamada Piratas do Conhecimento Escola de Habilidades. Inclusive eu tenho registro de marca tanto do logo quanto do nome dela. Vou até colocar aqui em algum pedaço no vídeo esses documentos, um trecho borrado para vocês terem uma ideia. E consistia numa escola de habilidades práticas. A ideia era ensinar tanto hard skills quanto soft skills de maneira que te permitisse você atingir o seu objetivo prático. Por exemplo, se você quer melhorar em vendas, existe uma parte técnica que você precisa desenvolver sobre entender o negócio, entender o produto, se capacitar em termos de conceitos básicos de negócio. E existe uma parte soft que é como você se comunicar, na sua postura, coisas que você precisa estar atento, como por exemplo, é péssimo você ser um vendedor que tem mau hálito. É uma coisa simples e que vai destruir a sua capacidade de fechar negócio. Esse era um conceito muito interessante para a época, inclusive tinha uma concorrente que fazia algo mais ou menos parecido, como uma formação das coisas que não te ensinam na faculdade. Eu acho que na época bombou um pouco o conceito da antifaculdade para esses cursos, que chamava Conquer. Hoje em dia a Conquer é uma baita escola, inclusive tem uma business school e inclusive eu fiz anos depois a minha pós-graduação lá. Curiosamente, ali por 2016 ou 2017 eu cheguei a participar do processo seletivo para ser professor de finanças na Conquer, mas eu ainda estava na faculdade, meus horários nem davam e eu acho que eu também nem mandei bem no processo seletivo, mas na época eu conheci os 3 sócios, acho que nem são mais os mesmos 3 sócios hoje em dia de tanto que eles cresceram, e eu achei muito legal porque eu tinha a ideia de fazer um negócio bastante parecido, só que eu era um maluco muito jovem que não tinha grana, não tinha recurso para conseguir fazer o negócio bombar. O que eu fiz então? Tentei fazer aquele hustle raiz. Tentei eu mesmo fazer o marketing, eu mesmo cuidar dos e-mails, eu mesmo fazer conteúdo, eu mesmo editar. Eu tentei ser o exército de um homem só. E o que aconteceu? Obviamente que eu não consegui fazer tudo direito. Eu fazia um pouco de tudo, mas fazia tudo com a bunda. Eu fazia tudo meio mal feito, porque eu não conseguia fazer tudo bem. Então eu botava muita energia por tipo várias semanas para montar o conteúdo, ficar uma coisa legal. Mas, por exemplo, a minha capacidade de fazer PowerPoint bonito não é das melhores. Mas em compensação, eu já era um bom
bom comunicador, então eu gravava vídeos que ficavam até interessantes, mas eu também fazia uma edição que deixava com uma cara meio amadora. Era tudo nessa maracutaia, tudo nessa gambiarra tremenda. No final das contas, fiz um site simples, cheguei a vender alguns poucos cursos de maneira direta, cheguei a abrir a conta do mês, cheguei a vender alguns cursos, algumas coisas eu declarava certo, outras coisas eu declarava errado. Tentei fazer e-mail marketing controlando numa base de Excel, e aí eu tinha que disparar para todo mundo oculto, que era uma trabalheira terrível. Eu não consegui realmente criar um funil decente, captar leads e tudo mais. E eu tentava divulgar meu negócio só pelo Instagram, porque o Instagram tava em alta, mas aí também eu não tinha dinheiro para promover nada e os meus conteúdos não eram tão bonitos. Acabou que eu vendi poucos cursos, eu tive poucas turmas, acabou que foi um projeto que eu aposentei, mas eu guardo com muito carinho certos elementos dessa época, certos materiais dessa época, eu até já aproveitei aqui no canal, certos materiais que eu montei antigamente, e fica aí a curiosidade sobre o primeiro negócio que eu falei miseravelmente, enquanto eu via Conquer com um conceito parecido emplacar, mas eles tinham recurso, eles fizeram o trabalho bem feito, e aqui fica a primeira grande ideia. Não adianta você ter uma ideia genial, você achar que só você pensou naquilo, você quer fazer a próxima rede social. O difícil é fazer, não é a coisa mais difícil do mundo você pensar alguém falando, nossa, e se eu virar professor e eu ensinar coisas na rede social, eu ensinar coisas no YouTube, tem um monte de gente na internet que precisa de ajuda, que quer aprender sobre contabilidade, que precisa de alguém que ensine isso pra elas, de fato, e as pessoas gastam dinheiro com isso. Mas, entre você ter essa ideia e você executar essa ideia, você tá completamente lascado. É o que eu tô fazendo aqui. Não é nem um pouco uma ideia inovadora pensar, vou ter um canal no YouTube pra alcançar as pessoas, ensinar um conteúdo legal. Porém, entre ter essa ideia e conseguir ter um canal consistente, com conteúdo bem feito, com uma boa produção, com boa qualidade, com bom roteiro, aí é outros 500. Seguindo a nossa lista, o segundo negócio que eu tive, que eu falei miseravelmente, se chamava iSex. O que isso significa? A gente vendia certos lubrificantes, a gente vendia certos estimulantes, a gente vendia... Você sabe do que eu tô falando. Confesso que foi um negócio que durou só uns 4, 5 meses com os meus sócios, a gente perdeu o gás, era muito difícil de converter, as pessoas sempre desconfiavam de ser fraude, as pessoas morriam de medo de você não enviar esses produtos com a descrição adequada. Imagina, você compra uma coisa assim e essa coisa assim vem com uma embalagem que dedura pro seu porteiro ver que você comprou uma coisa então, assim. Então você tinha que tomar muito cuidado e era difícil de convencer as pessoas de que nós não estávamos fazendo golpe ou coisa do tipo. Eu acho que talvez por causa dos grandes sites de conteúdo adulto e afins gerou uma desconfiança absurda e todo mundo acha que é enganação, todo mundo acha que, sei lá, vai comprar um aumento seu vai chegar uma lupa, e não é bem assim que funciona. E qual que era a nossa saída? A nossa saída era ter um atendimento por WhatsApp, responder muita gente, as pessoas tinham muitas dúvidas, então elas confiarem o bastante de que se tratava um negócio de verdade e topassem comprar. Qual que era o problema disso? A gente tinha que gastar muita energia atendendo uma pancada de gente para que a gente tivesse poucas vendas. Acabou que esse foi um negócio que a gente saiu realmente, eu pelo menos saí no prejuízo, meus sócios também acabaram saindo no prejuízo, alguns só saíram no prejuízo de tempo, eu saí no prejuízo um pouco de dinheiro e um pouco de tempo, mas eu confesso pra você que foi muito legal conhecer o mercado sensual. Cara, os produtos que existem. Eu descobri o que é o verdadeiro produto do Aumente Seu Pênis, e ele não aumenta na verdade, mas não é uma lupa. Se você quiser, você pesquisa, chama uma bomba peniana. Então se você quiser descobrir mais sobre o que é o verdadeiro produto que originou o Aumente Seu Pênis, não quer dizer que se você comprar em qualquer anúncio por aí que fale Aumente Seu Pênis, você vai receber uma bomba peniana. Mas o que faz sentido por trás do Aumente Seu Pênis é a bomba peniana, fica aí a curiosidade. E tem muitos produtos interessantíssimos no mercado, e o que acontecia? A gente testava algumas dessas coisas dentro da nossa capacidade de testar, a gente não conseguia testar tudo também, né? A gente conheceu alguns grandes distribuidores aqui do Paraná, a gente conheceu grandes distribuidores nacionais também, que a gente fazia algumas compras de São Paulo, e cara, é um setor extremamente interessante, infelizmente tratado como algo marginalizado, por mais que seja algo que assim, todo mundo faz, todo mundo pratica. Eu acho que a maioria esmagadora gosta, né, de ter a relação, independente da sua opção sexual, eu acho que faz parte da vida de praticamente todo mundo. Então esse foi um negócio que eu confesso que realmente perdi dinheiro, descobri as dificuldades de vender um produto, mesmo que ele seja muito apelativo. Eram produtos de margem boa, era um mercado muito legal de conhecer, pessoalmente foi de um engrandecimento gigantesco, tanto dos fornecedores, quanto dos produtos, quanto de autoconhecimento nesse período, foi algo muito legal. Mas deu pra ver que vender coisa desse tipo na internet é complicado, é difícil de ter lucro, as pessoas desconfiam e acabou não dando certo. E o terceiro negócio que eu selecionei aqui pra contar pra você, que eu falei miseravelmente, mas pelo menos esse colocou dinheiro no meu bolso. E um parênteses, eu perdi dinheiro com outras coisas também, eu tive outros negócios além desses três que eu tô trazendo aqui, mas esses acho que foram os mais interessantes e os projetos maiores que eu me dediquei por mais meses e que no final das contas não é o que eu tô fazendo até hoje, então considero que eu falhei porque morreram.
A 4Shift consistia numa agência de marketing que a gente chamava que era uma digitalizadora de negócios. A gente começou um pouco antes lá do começo da pandemia, ali por 2019. A nossa ideia era colocar empresas de negócio físico dentro do digital. Ou seja, você que tem uma loja, às vezes num shopping, uma coisa do tipo, por que você também não oferece o mesmo produto, do mesmo estoque, da mesma mercadoria que você já conhece, que você já tem toda uma cadeia de valor? Por que você não cria um pequeno braço para que você também possa vender isso na internet? Por que você só vai ter um Instagram chamando as pessoas para sua loja? Às vezes essas pessoas podem confiar o suficiente para você para que você venda online e envie para elas. Normalmente as empresas até vendiam online, né, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, mas enviando de motoboy direto para sua casa, caso você morasse na mesma cidade. Mas se você morava muito longe, se você morava em outro estado, uma coisa do tipo, eles já não te vendiam. E a ideia era assim, cara, para de oferecer só para esse público, que possa oferecer o seu produto para o país inteiro, porque as pessoas de outros lugares podem querer o seu produto e você pode ser a pessoa que está apresentando, que está oferecendo ele na hora certa para a pessoa certa. Então a gente começou isso um pouco antes da pandemia. A gente também fazia certas consultorias em gestão de maneira associada a isso. Então, se o cara tinha problema para gestão de pessoal, administração, sistemas às vezes ruins de gestão que ele utilizava, a gente apoiava com essas outras coisas também. O que aconteceu? Chegou a pandemia, a gente teve alguns bons clientes que a gente teve nessa época. Alguns clientes a gente ganhava um FII, outros clientes a gente só cobrava um valor fixo. Em paralelo, eu continuei com as aulas particulares, continuei com outras iniciativas que eu tinha que me davam algum retorno. Nessa época, eu cheguei a vazar da minha carreira em banco, fiquei praticamente um ano fora de qualquer banco, somente cuidando das minhas empresas, da minha carreira como professor e afins. E o que aconteceu foi que eu não morri de fome e nem gastei todas as minhas economias nesse período. Muito pelo contrário, consegui ganhar uma grana nessa época. Mas o que acontece? Envolvia muito trabalho criativo. Os clientes, eles eram bastante difíceis porque eles muitas vezes tinham expectativas irreais do resultado que poderia ser adquirido através de entrar no digital. Agora eu tirei meu gargalo, agora eu posso atingir o mundo todo, agora eu posso ter milhões em vendas. E sempre acontecia assim. E aí acabou que eu também tive outros desentendimentos com um sócio naquela época e a gente decidiu por somente terminar de atender os clientes que a gente estava atendendo e descontinuar o negócio. Principal aprendizado disso, aprendi muito sobre a questão de relacionamento com sócios, aprendi muito melhor sobre atendimento, contratar clientes, fechar contrato, fazer a cobrança e cuidar da administração do negócio como um todo. Nessa época a gente já terceirizava boa parte do serviço, então a gente contratava designers, a gente contratava editor, a gente contratava outros especialistas de tecnologia que nos apoiavam na implementação técnica de determinadas soluções. Aí a gente já fez uma coisa bem mais profissional. Ainda assim não chegamos naquele nível de virar uma agência, a gente nunca, por exemplo, montou uma sede física, a gente queria ser uma agência com uma presença digital, a gente queria trabalhar de casa, a gente já queria trazer esse conceito do home office antes da pandemia. Mas obviamente que chegou a pandemia e a gente falou, cara, definitivamente não precisamos de um escritório. As empresas que tinham escritório estão deixando o escritório e não precisamos gastar dinheiro com isso. O nosso sonho, na verdade, era crescer a um certo ponto de que a gente montasse o escritório, mas para ter uma sede com as pessoas, né, fixas da empresa, que não eram ali prestadores eventuais de serviço, mas para construção de uma cultura local e por satisfação nossa, né, de ter o nosso point e tal, mas não tendo o compromisso de estar lá todo dia trabalhando das 8 às 6 de maneira travada. E aí, você tem alguma experiência de algum negócio que você tentou montar e acabou falhando miseravelmente? Cara, eu realmente vou adorar escutar esse relato, é uma coisa que eu converso muito com os meus amigos, eu tenho vários colegas que são empresários e muitos deles já tiveram negócios que também não deram certo e aprenderam com isso e cara, pessoas inteligentes aprendem com o erro dos outros. Então eu realmente espero que esse vídeo tenha te agregado de alguma maneira como que eu aprendi com os meus negócios no passado. Eu poderia fazer vídeo de horas falando sobre esse assunto, mas tentei trazer aqui só o resumão do resumão. Espero que essa história seja legal pra você e que tente te dizer aqui algum aprendizado. Eu sou o professor Amâncio, te convido a me acompanhar em todas as redes. Eu falo sobre contabilidade de negócios e pode ser que eu traga que outros conteúdos sejam legais pra você. Então, um grande abraço e até mais.